Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, vamos dar continuidade aos nossos estudos. 1 Coríntios, hoje nós vamos iniciar o capítulo 11. E nós estaremos lendo do verso 2 ao verso 16. Por que não o verso 1? Porque o verso 1, na verdade, é uma conclusão de um tópico anterior. E aí a gente desconsidera para o estudo de hoje, porque ele é uma conclusão do estudo anterior. 1 Coríntios capítulo 11, então a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Sedes então meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim, e reterdes as tradições que vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça, profetiza, com a cabeça sem véu. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquear-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Amém? Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesta noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, traga luz, traga clareza à revelação da Tua palavra nesta noite. E que possamos aprender de Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós iniciamos um outro bloco de, vamos dizer assim, de assuntos que o apóstolo Paulo vai trabalhar na igreja de Corinto. Sempre é bom lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja particular, uma igreja extremamente, que tinha muitas áreas que precisavam ser trabalhadas por Deus, e o apóstolo Paulo vai, de fato, escrever essas cartas. E aí, a partir desse capítulo 11 em diante, ele vai trabalhar muito sobre as questões de liturgia de culto, como as pessoas devem se portar na igreja, sobre os dons espirituais, né? A igreja de Corinto era uma igreja que particularmente gostava muito de trabalhar os dons, principalmente o dom da profecia e o dom das línguas estranhas, né?
Então, Paulo vai trabalhar isso com a igreja de Corinto também. E hoje, nós vamos fazer essa introdução a esse contexto. Na semana que vem, nós vamos falar especificamente sobre a ceia do Senhor, né? A instrução, o que representa, o que significa, qual o contexto da época e o que podemos aprender hoje, semana que vem, sobre ceia do Senhor. Mas hoje a gente vai trazer a ideia da questão da mulher, né? E a posição que a mulher ocupava naquela época, a posição que a mulher ocupa hoje na igreja, o que é que tinha naquele contexto que não tem mais hoje, o que é que pode se tirar do nosso contexto hoje, o que é que tem se perdido. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão hoje. E aí a ideia, né, a ideia central que permeia aí esse capítulo, o início do capítulo 11, é a ideia do uso do véu. Né? Hoje nós temos, inclusive, uma igreja que tem o hábito, né, das mulheres usarem o véu no culto. Né? E ficou popularmente conhecida como a igreja do véu. Né? Porque tem-se o hábito das mulheres, quando entram na igreja, as mulheres usarem o véu, que nada mais é a igreja cristã no Brasil, né? Igreja cristã no Brasil, acho que é essa. Que ainda utiliza-se da prática, e aí, utilizando o argumento de 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo instrui a igreja as mulheres usarem o véu. Na verdade, lá na frente, eu acho que a partir do capítulo 14 ou 13, se eu não me engano, Paulo vai dar uma exortação às mulheres para que elas fiquem em silêncio, né? Fiquem em silêncio. Mas por que Paulo disse aquilo? Qual era a orientação que estava sendo utilizada naquele momento? Mas isso é um assunto para uma outra panela de feijão, né? Para a gente comer junto aí e conversar. Hoje nós vamos nos ater especificamente à ideia do véu. E aí vamos lá. Como eu disse no primeiro versículo, né, no versículo 1, onde Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, é a ideia da conclusão do capítulo anterior, né, do capítulo 10, onde Paulo vai dizer aos irmãos fortes que eles precisavam abrir mão dos seus direitos que ele pseudo tinham para suportar o mais fraco. Né? Paulo vai dizer: olha, eu tinha direito de receber na igreja, receber o salário, porque o trabalhador é digno do seu salário, né? Todos os outros discípulos recebem a ajuda da igreja, mas eu não recebo. Será que só eu tenho que trabalhar para tirar o meu pão? Né? Mesmo tendo criado a igreja, fundado a igreja de Corinto, tudo isso aí eu abro mão dos meus direitos para que ninguém se perca. Ele vai dizer isso, que para que todos sejam salvos, para que ninguém diga que Paulo é mercenário, que só pensa em dinheiro. E aí ele vai dizer tudo isso, fazer todo esse discurso que ele faz, e no final ele diz: olha, sejam então os meus imitadores. Façam o que eu faço, porque eu procuro fazer aquilo que Cristo me ensina. Do mesmo jeito que eu sou imitador de Cristo, sejam os meus imitadores. Então ele conclui essa linha de raciocínio para os irmãos que são considerados fortes. E aí no verso 2 do capítulo 11 ele vai dizer: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e reterdes as tradições, assim como eu vos entreguei. Então Paulo aqui ele vai iniciar a linha de raciocínio dele, dando uma palavra de gratidão a Deus, dando uma palavra de exortação à igreja. Na verdade não é exortação, mas uma palavra de louvor a Deus, porque sempre que Paulo exorta, eles escutam. Né? Sempre que Paulo traz uma palavra, um ensinamento, Paulo está dizendo aqui que eles escutam, eles dão ouvidos. Então, mesmo sendo aquelas pessoas que se acham fortes, mesmo aquelas pessoas que se acham porque tem um tempo de cristão, né? Não tem aqueles irmãos que dizem: mas isso aí não serve para mim, eu tenho 30 anos de igreja. Serve para aquele irmão que está começando agora. Na verdade, a exortação da palavra de Deus é para todos. A régua do Senhor
a medida é igual para todo mundo, né? Mas aí Paulo vai dizer, olha, vocês, graças a Deus que vocês lembram de mim e retêm, vocês guardam os meus ensinamentos, a palavra da tradição, né? E tradição aí, a palavra grega que diz pardoseis, que é instrução. Na verdade, é as instruções que Paulo trazia, os irmãos de Corinto guardavam. Mas, na verdade, ele está passando a mão ali, né, aliviando, acariciando ali, vamos dizer, um pouco o ego dos irmãos da igreja, para começar a introduzir um assunto difícil. Porque se tem algo difícil é tentar trabalhar conceitos com a mulher. As mulheres que estão aqui, né, me perdoem, mas assim, o homem é difícil de lidar. Mas a mulher, quando quer convencer o homem, ela tem os seus artifícios, não tem? A mulher, quando ela quer convencer o homem, ela sabe o caminho que ela vai seguir e no final ela consegue convencer o homem, não é? Mas o homem é mais difícil de convencer a mulher. As irmãs concordam comigo? Quem não concorda, levanta a mão aí. Não concorda. Quem concorda, levanta a mão. Pronto, então está aprovado pela maioria de votos. Por quê? Porque, na verdade, a mulher ela tem alguns conceitos que são mais enraizados. Não é que é errado, mas é porque minha mãe gosta de dizer, a mulher tem um sexto sentido, né? Então, quando ela pensa, quando ela bota algo na cabeça, ela vai ali. Então, é difícil mais de trabalhar com a mulher. E Paulo, sabendo disso, ele vai trazer alguns conceitos aqui em relação a isso. E ele inicia o seguinte. Quero, entretanto, no versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Ele começa a trazer uma ideia hierárquica, né? Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da sua mulher. E o homem é o cabeça da sua mulher. E Deus, o cabeça de Cristo, né? Então, Paulo vai trazer logo no início uma ideia de linha não é hierárquica, eu falo hierárquica, mas é uma linha de autoridade eclesiástica. Porque Paulo está falando aqui de ideia eclesiástica. Cristo é o cabeça, né, do homem. O homem é o cabeça do seu lar. Isso é pacífico no entendimento da igreja, né? Que o homem, quem tem a última palavra, depois já de Cristo, lógico, Cristo é o que norteia, mas assim, humanamente falando, a última palavra é do marido. É o homem que é o cabeça do lar. Por isso que tem a responsabilidade muito grande sobre o homem das coisas erradas e das decisões erradas que são tomadas no lar. Porque se o homem tomar uma decisão errada, todos no lar irão pagar por aquela decisão errada. Cabe à mulher orientar, né? Eu sempre digo, né, que todas as decisões erradas que eu tomei foram decisões que eu não escutei a minha esposa. Por quê? Porque a mulher ela tem, de fato, um olhar diferente. Ela consegue ver por detrás da curva, né? Então, mas assim, a mulher orienta, mas a decisão final é do homem. E ele vai pagar o preço pelas decisões que ele tomar. E aí veja que tem essa linha de raciocínio. E aí ele continua. Todo homem que ora ou profetiza, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Para a gente entender isso aqui em relação a véu, a cabeça raspada, como era isso aqui, a gente precisa entender como era a cultura naquela época, né? No Oriente Médio, na idade, né, do mundo antigo ali, dos gregos, dos romanos, desde o tempo, inclusive, do judeu, né, do povo hebreu, desde o tempo de Abraão, nos primórdios da civilização, havia-se culturas com relação a cabelo e uso de véu, né? As mulheres do povo de Deus tinham-se o hábito de usar o véu por uma questão de respeito, uma questão de
não submissão, mas uma questão de que ela estava dizendo que estava debaixo da autoridade, seja do seu marido, seja do seu pai, quando ela era solteira, seja do seu irmão mais velho, se o pai tivesse morrido. Então ela usava o véu como forma de dizendo: eu sou uma mulher direita, eu sou uma mulher respeitada, eu sou uma jovem virgem respeitada e estou debaixo da proteção ou do meu marido, ou do meu pai, ou do meu irmão. Entende? Então, no contexto judeu, no contexto hebreu, no contexto do povo de Deus, a mulher utilizar o véu era dizendo para a humanidade, para a sociedade, que ela era uma mulher respeitada, que ela era uma mulher de família, que ela tinha obediência aos mais velhos, aos seus pais, estava debaixo da autoridade da proteção de alguém. Na ideia dos gregos, né, na mitologia grega, tinha também vários outros costumes, porque, na verdade, naquela época, as mulheres não tinham muito direito. Né? Em algumas polis, na verdade, eles não tinham direito nenhum. Por exemplo, na cidade de Atenas, ali nos gregos, né, na polis grega, as mulheres na cidade de Atenas não tinham direito a nada. Não podiam votar, né? Os irmãos sabem que a Grécia é o berço da democracia, né? Era ali onde se juntava ali várias pessoas para votar e deliberar as decisões da cidade, né? Então, mas a mulher não tinha esse direito. Mulher, o direito que ela tinha era o direito de reprodução e de submissão total ao seu marido. E em Atenas era muito forte isso. As mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham direitos praticamente nenhum, né? Eu até anotei aqui, elas não podiam participar de política, decisões, não podiam se reunir na eclésia, não tinham democracia. E aí a ideia de que elas estavam debaixo de um Querios, o que é isso? Um tutor. Então, por exemplo, se a mulher tivesse qualquer problema, se ela fosse, vamos dizer assim, violentada, se ela fosse roubada, se ela tivesse direito a uma herança, por exemplo, e ela fosse até um juiz, ela não podia se direcionar diretamente ao juiz e nem o juiz diretamente a ela. Ela tinha que ter um tutor, um homem, que pegasse na mão dela, levasse ela até o tribunal, e ali ele falava representando a mulher. Então, a cidade de Atenas tinha esse grande problema. E aí, começava-se a surgir, né, os movimentos, que hoje nós temos chamado movimento feminista. Né? Os movimentos daquelas pessoas que se consideram minoria. Hoje, inclusive, eu estava numa palestra no trabalho sobre a minoria, para defender os direitos daquele público. E aí, já naquela época, já existiam mulheres que saíam em grupos, protestando, falando que queriam mais direitos. As mulheres espartanas, né, também na Grécia, era o oposto, elas já tinham muitos direitos. Inclusive, eu achei interessante porque tem um escritor chamado Plutarco, ele diz o seguinte, num livro dele chamado Vidas Paralelas. Ele diz... Era que fosse uma pergunta para as mulheres espartanas. Perguntava assim para ela: por que vocês são as únicas mulheres em toda a Grécia que podem liderar homens? Era a pergunta que faziam para as mulheres espartanas. Por que vocês são as únicas mulheres em toda a Grécia que podem liderar homens? Aí elas respondiam: porque nós somos as únicas que temos condição de dar filhos homens. Não sei se você entendeu o que ela quer dizer. Né? Ela respondeu: nós somos as únicas que, de fato, damos filhos homens. Ela estava menosprezando as outras mulheres, né? Vamos dizer assim, os outros povos. Dizendo o seguinte: só daqui saem verdadeiros homens, guerreiros. Só da gente, mulher espartana. Das outras, não. Por isso, nós temos capacidade de liderar homens. Porque de nós saem os verdadeiros homens.
Veja a mentalidade das mulheres, né? Eu achei muito interessante quando elas dizem isso. E aí, nesse contexto, levanta-se as mulheres, né, que querem defender os seus direitos. As mulheres naquela época já queriam votar, já queriam ter uma influência ali na sociedade. E dentro desse contexto também, algumas mulheres estavam vivenciando isso dentro da igreja de Corinto. Veja que tinha várias situações culturais lá, não é? Mas essas mulheres que são consideradas talvez empoderadas, né, as mulheres que têm uma influência, elas começam a estar na igreja de Corinto agora, tendo uma ideia de paridade, uma ideia de trazer a mesma relação eclesiástica com que o homem tem. E aí Paulo vai dizer no versículo 4, dizendo o seguinte, olha, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, hoje, vamos pegar hoje aqui, nosso contexto aqui, Recife, Alzé do Pinho, Brasil, tá? É comum um homem usar batom? É ou não? Quando você vê um homem usando batom, você vai dizer o quê? Né? Esse menino é doente. Vou fazer bem, porque está sendo gravado, pode até, né? A transmissão aí, a gente sabe que é um público meio difícil, né? Aí o YouTube até corta. Mas assim, é a ideia de que ele é um pouco mais afeminado, né? A mesma coisa, imagine na época de Paulo, o homem usando o véu. Ou o homem usando alguma coisa que cobrisse a cabeça. Era como hoje a gente estivesse vendo um pastor vindo pregar com pouco, maquiagem, né? Fez a sobrancelha, tal. Aí você vai dizer, rapaz, tem alguma coisa estranha com esse pastor. O quê? É um metrosexual, né? É isso. Eduardo não é assim não, né? Então perceba que é a mesma alusão. Hoje, se nós vermos uma pessoa nesse perfil, né? Nessas características, usando esse tipo de adorno, a gente vai chamar a atenção e vai dizer, isso não é comum, isso não pega bem, não é? Na época de Paulo é a mesma coisa. Quando se tinha ele dizia, olha, todo homem que ora, imagina a fonética da frase, todo homem que ora, que profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Né? Se ele dissesse, rapaz, não é comum, não é bom isso aí. Aí no versículo 5 ele diz, toda mulher, porém, né, essa oração subordinada adversativa, né, com essa conjunção porém, né, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça. Ela está dizendo a mesma coisa que dissesse hoje, a mulher que chega aqui para pregar de paletó, é eticamente, visualmente comum, você vai achar que tem alguma coisa estranha, não é? Mas a sociedade vai dizer que a mulher pode usar paletó, não pode? A sociedade, a mídia, ou não? Vai dizer que o homem pode usar batom, usar um brinco, né? Fazer a sobrancelha, né? É normal. Fazer a unha, né? Mas fazer a unha não, porque fazer a unha eu faço também, limpo direitinho, né? Espera aí, Luiz Carlos. Aí tu me quebra, né? Não, base brilhosa não. Aí, né? Mas limpa as unhas, né? Para ficar aquele negócio preto, velho, né? Não a base, mas aí não, aí já pesou, né? Os irmãos estão entendendo até aqui? Não, né? Então veja que está tendo um problema cultural. Um choque de culturas ali na igreja de Corinto. Mulher querendo ter uma posição, mas não só uma posição, mas se utilizando de ferramentas que o homem utiliza para exercer determinada função, e o homem talvez deixando-se influenciar por determinadas situações que a mulher fazia. Outra questão muito forte que se tinha na época, que a gente já falou,
era a questão de que, para os gregos e os romanos também, as mulheres que tinham a sua cabeça raspada eram consideradas, na sua maior parte, ou quase totalidade, como mulheres que eram mulheres da vida. Mulheres ou sacerdotisas de Afrodite, ou prostitutas, ou mulheres que adulteravam, né? A ideia que muitos povos gentílicos tinham quando a mulher adulterava, que repudiava a mulher, era raspar a sua cabeça, né? Para diferenciar aquela mulher. Por isso que a mulher, no povo de Deus, a mulher, o cabelo dela era grande, né? Porque o cabelo dela era o véu, vamos dizer assim, né? Era um destaque, era o cabelo dela. Então, Paulo está dizendo exatamente isso, ó, no verso 5. Quando a mulher ora ou profetiza sem usar o véu, desonra a sua própria cabeça, pois é como se tivesse raspada, é como se ela não tivesse se diferenciando daquele público que estava ali. Entende? Aí entra a questão da ideia de uso e costumes, né? É muito forte ainda essa questão de uso e costume. Qual é a roupa que nós devemos usar para vir à igreja? Qual é a roupa que nós devemos usar para vir à igreja? Tem um estereótipo, né? Tem aquele padrão para utilizar. Em algumas igrejas, sim. Por exemplo, os nossos irmãos assembleanos, né? Qual é o padrão? Qual é o perfil? Nós já temos o homem de paletó, né? E a mulher com uma saia abaixo do joelho. Nós sabemos, não é isso? Qual é o padrão batista? Na maior parte das igrejas batistas tradicionais, porque tem igreja batista que é um pouco mais rígida nos seus usos e costumes. Mas na maior parte, a mulher pode usar uma calça, né? A mulher usa uma blusa não muito decotada, né? Bota um batom, usa um brinco. A mulher assembleana faz isso? Não faz, né? Então, qual é o certo? Qual é, então, meus irmãos? Tem alguém errado nessa história, não tem? Se usa de um jeito e outra de outro, será que eu acho que tem alguém errado na história? Como é que nós respondemos essa pergunta? Eu sempre utilizo essa resposta. A roupa que você pergunta a ela se ela adora a Deus. Você olha para o seu armário, o armário não, né? Não vai usar comida, né, para vestir, mas seu guarda-roupa, diz assim, com essa roupa eu adoro a Deus e levo pessoas a adorarem a Deus comigo. Se a roupa disser sim, você pode usar. Não é? Exatamente. Mas a gente não vai entrar no contexto de roupa, né? Mas a ideia aqui é que veja que até hoje a questão cultural é muito forte. Por exemplo, os países do Oriente Médio, principalmente os países que são muçulmanos, tem muitos países hoje que os muçulmanos estão governando, viu? Você não sabe. Estudos indicam que se os cristãos não avançarem, os muçulmanos será a religião do mundo, viu? Os caras estão trabalhando forte aí. Mas os países mais para o Oriente Médio, né, as jovens, as meninas não podem sair sem utilizar o véu. Tem algumas roupas mais pesadas ainda que ela cobre o rosto todo, né? Tem só uma tela ali que você não vê nem o rosto. Só quem vê aquela mulher, o seu esposo, dentro do seu quarto. Né? Então veja que até hoje, inclusive, essa questão cultural. Verso 7. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que o quê? Rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou raspar-se, cumpre-se-lhe-á
usar o quê? O véu. O que Paulo está dizendo? O seguinte, olha, você não quer usar o véu, não? Raspa a cabeça. Aí ele mesmo diz, né? Aí é vergonhoso, não é? Por que é vergonhoso? Porque naquela época, as mulheres que tinham a cabeça raspada eram confundidas muitas vezes com as mulheres adúlteras. Entende? Então, se ela raspasse a cabeça, para não ter que utilizar o véu, elas eram comparadas com determinadas mulheres. Só que aí percebe, veja a ideia dessas pessoas que defendem o feminismo, né? Feminismo no lado errado da coisa, né? Eu só luto e eu só enfrento, eu só guerreio para defender as coisas que é do meu interesse. Aquilo que vai me trazer vergonha, eu deixo de lado. A mesma coisa é aqui. Paulo está dizendo, olha, você não quer usar o véu, não? Raspa a cabeça, então, para não ter necessidade de usar o véu. Ah, você não quer usar o véu, não, né? Porque é vergonhoso, né? Então, use o véu. O que é melhor? Usar o véu? Uma forma de diferenciar, uma forma de trabalhar a ideia tanto dos gregos quanto do povo judeu, ou raspar a cabeça? Então, aí ele responde, né, no final. Cumpre-se então, se é vergonhoso, cumpra então em usar o véu. Porque, na verdade, o homem não se deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Paulo está dizendo o seguinte, olha, por que o homem não pode usar o véu? Porque ele vai estar se envergonhando, ele estará passando vergonha. Então, o homem de Deus, um homem que é a glória, a primazia da criação de Deus, ele não pode utilizar coisas que vai trazer vergonha para ele. Imagine eu chegando aqui de brinco. Vai ser um escândalo para a igreja e uma vergonha para o pastor. É ou não? Mas eu sou crente, eu sou forte na fé, eu sei. Não, eu posso usar um brinco, porque a graça me alcançou. Era o discurso dos irmãos, né? Dos irmãos fortes. A graça me alcançou, então não vai ser um brinco que vai fazer eu perder a minha salvação, não é? Mas Paulo vai dizer, você que se acha forte, cuide para que não caia, sujeite-se ao mais fraco. Então não traga vergonha para Deus, que é o Senhor das nossas vidas. Verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Tem muitos irmãos, inclusive mulheres, que leem esse texto e acham que Paulo é machista. Né? Paulo vai dizer, não foi o homem que foi criado para a mulher, mas a mulher que foi criado para o homem. Na verdade, é fato, não é? Lá na criação, quem foi criado? Adão, não foi? Aí Deus olhou para Adão e viu ele sozinho, cabisbaixo ali, né? Feliz. Aí disse, Adão, vou arrumar uma confusão para tu, Adão. Vou arrumar um problema, tu está muito quieto. Né? Não é isso não. Mas para alegrar, na verdade, a vida de Adão, para trazer felicidade à vida de Adão, Deus vai lá e cria a mulher. Então a mulher foi criada para o homem, para o marido. Então, na verdade, Paulo não está sendo machista. Paulo está dando uma realidade. Mas aí o homem vai desprezar a mulher por causa disso? Ou vai achar que ela é inferior a ele? Não. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, agora. Sabe aonde? Ó? Verso 12. Veja o verso 12 que Paulo vai dizer. Porque como provém a mulher... Verso 11. No Senhor, veja o que Paulo vai dizer. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da... Veja que... Manleda deu um glória a Deus ali. Né? Por quê?
para Deus, todos somos iguais. Deus está dizendo, olha, no Senhor, Paulo está dizendo, olha, no Senhor, para Deus, nem a mulher é independente do homem, ela consegue andar sozinha, nem o homem consegue andar. Então, um é igual ao outro perante o Senhor. É para dar amém, irmãs. Está vendo aí que Paulo não é machista? Diga, meu irmão. Não entendi ainda, fale mais alto. Não entendeu? O véu, meu irmão, era um adorno, né? Era um lenço, um pano que as mulheres utilizavam naquela época para cobrir o seu cabelo e uma parte do seu rosto. Isso representava, para o povo de Deus, para o povo judeu, representava que aquela mulher, ela era uma mulher de Deus, direita, honesta, que cumpria os mandamentos, que respeitava os seus pais, que estava sob a proteção do seu marido, ou ela era virgem e estava na proteção de seu pai, ou se seu pai tivesse morrido, estava na proteção do seu irmão mais velho. Ou se toda a parentela do pai tivesse morrido, do seu tio, de alguém que estava sobre a tutela dela. Então, para o povo de Deus, representava isso. Para o povo grego, também representava submissão ao povo romano. Então, quando a mulher utilizava aquilo ali, ela estava dizendo que ela estava debaixo da autoridade de alguém. Hoje, no contexto atual, para os povos muçulmanos, para os povos ali do Egito, inclusive, todo aquele entorno ali, o uso do véu para a mulher é obrigatório. Se a mulher for vista na rua sem o véu, ela pode ser até presa, pode pagar multa, pode ser escoteada, pode ser repudiada pelos pais, porque ela está sendo comparada a uma mulher que é da vida, a uma mulher que já foi inclusive, que dormiu ou caiu com outros homens. Percebe? Hoje, no contexto, hoje é assim. Então, naquela época do apóstolo Paulo, as mulheres, algumas delas estavam na igreja, pregando, orando, profetizando, sem utilizar o véu. E aí Paulo vai chegar para essas irmãs e vão dizer, olha, para vocês não serem confundidas com essas mulheres, usem o véu. Se vocês não querem usar o véu, raspem a sua cabeça. Mas se você raspar a sua cabeça, você passar vergonha, porque vai ser comparada à mulher que foi adúltera, às sacerdotisas de Afrodite que trocam sacrifício cultural por ato sexual. Use o véu, minha irmã. Seja submissa ao seu marido. A palavra de Deus. Percebe que em nenhum momento aqui Paulo vai proibir a mulher de orar. Em nenhum momento Paulo vai proibir a mulher de profetizar. Paulo vai dar um alerta ao que a ela. Use o véu. Para aquele contexto. Entendeu, meu irmão? Toca nele aí. Entendeu? E aí ele continua, dizendo o seguinte. Paramos aonde? 12 agora. 13. Obrigado, Irene. Irene está atenta. É o 12? Irene, tu está dormindo, Irene. Vamos ler o 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de uma, e tudo vem de quem? De Deus. Então, perceba, né, mais uma vez Paulo provando teologicamente, dizendo o seguinte, olha, a mulher, né, a mulher, ela provém do homem, mas o homem também provém da mulher para nascer, não é? Aí Paulo está dando um alerta para os relacionamentos homoafetivos. E eu vou entrar nesse viés agora, mesmo o YouTube talvez me cerceando. Por quê? Porque cientificamente, cromossomicamente, celularmente, pela medicina e tudo, não tem como ter geração de
descendência ou dar filho, homem com homem ou mulher com mulher. Necessariamente precisa-se de um homem e de uma e Deus agindo no meio. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, tudo provém de... Porque pode ter um homem e uma mulher a vida toda e eles não engravidarem. Porque quem é que bota a mão? É Deus. Então, além de ser um homem e uma mulher, obrigatoriamente precisa que Deus vá lá e intervenha também. Deus é o agente atuante na relação. Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui, olha, todos são iguais, homem e mulher. Tanto o homem não consegue andar sozinho, ele não é independente, tanto a mulher ela também não é independente, porque um depende do outro na geração, na vida, no relacionamento, e Deus é o atuador de tudo. Verso 13. Julgai entre vocês mesmos. Paulo está dizendo, agora considere aí vocês mesmos. Tirem as suas próprias conclusões. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Paulo está perguntando. Julgai entre vocês mesmos. Tirem aí a conclusão. Respondam. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Aí você pode dizer, posso até complementar, ajudar a resposta. O que é mais importante para Deus? É o véu ou o coração contrito? Não é? Porque certa vez Jesus estava ali diante ouvindo duas orações. Um cara ali, né, um doutor da lei, orando, Pai, que eu não seja igual a esse aqui, né? Assim e tal, e ali ele orando, o que estava lá, humilde, sem dinheiro, né? No seu coração. Então aí Jesus disse, quem é que Deus vai ouvir ali? Né? Aquela oração ali que está sendo do coração, não é aquela oração de orgulho. Então para Deus, a questão não é o véu, a questão é a pessoa. Certo? Mas Paulo está dizendo aqui, especificamente para a igreja de Corinto, por quê? Porque não era eticamente, ou não era plausível uma mulher orar ou profetizar na igreja sem utilizar o véu. Por quê? Porque imagine, pega um exemplo aqui, tá? Imagine que eu sou uma pessoa que pinto e borda aqui no Alto Zé do Pinho. Todo mundo do Alto Zé do Pinho me conhece por tudo que eu faço. Me envolvo com um, com o outro, bebo, faço, sabe? Aí, ao mesmo tempo, aí o pessoal passa ali na frente, aí me vê aqui, pregando. Aí o irmão vai, a pessoa que vai passar na frente, ela vai parar, né? Vai olhar. Oxê, aquele rapaz está ali? Pastor daquela igreja? É não, rapaz. Não é? Aí ele vai se escandalizar, não vai? Se eu for para aquela igreja nada, ali tudo pode. Quando termina o culto ali, o cara que estava lá pregando, vem aqui, bebe, vai para o bar, faz tudo, né? Vai para o mau sucesso ali e tal. Escuta a Conde. É Conde que passa ali, né? Não tem diferença, né? Aí a mulher que está ali, lá na igreja de Corinto, levanta, prega, profetiza, ora, sem o véu. Quem passa na igreja vai dizer que ela é o quê? É aquelas mulheres, oxe, olha quem está ali pregando. Eu acho que aquela mulher ali é uma das sacerdotisas. É uma quenga. Eu não quis dizer essa palavra não, mas já que a irmã falou, me autorizou. Né? Então percebe o que Paulo está alertando aqui? Paulo dizendo, não é bom para vocês mesmo. Paulo está preservando as mulheres mesmo. Paulo está trazendo uma orientação de preservação da própria mulher. Não é de cercear a mulher. Paulo não está dizendo que ela não deve orar, que ela não deve profetizar. Paulo está dizendo, profetize, ore, mas use o véu. Para que as pessoas olhem e diferenciem vocês. Vejam que vocês são mulheres de Deus. Entende? Hoje em dia a gente não pode, uma mulher, sair na rua, uma mulher crente, cristã, sair na rua com aqueles tipos de short que mais parecem uma calcinha.
Os irmãos, se alguma irmã que está aqui usa, me perdoe, mas já estou dando uma exortação como pastor. Isso não é ético. Uma pessoa que é cristã, você vê uma pessoa dessa andando na rua, você diz que é tudo, mesmo crente. Se os irmãos concordam comigo, diz amém. Né? Você também não vai usar a saia lá num domingo, um sol quente, escaldante. Não, porque o pastor disse, não, mas tenha bom senso. É o bom senso. É ponderar. Né? Quer usar suas determinadas roupas, use na sua casa, né? Na sua privacidade, né? Mas na rua, dê exemplo de crente, de cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Vamos concluir? Verso 14, para eu deixar vocês fazerem pergunta. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Naquela época, os homens não eram bem vistos com cabelo grande. Era um princípio que já tinha se perdido, porque na época do povo de Deus, né, ali dos hebreus, já vindo para os judeus, os cabelos eram um pouco maior. Onde estava a força de Sansão? Cabelo, né? Então os homens tinham um cabelo maior. Só que com o passar do tempo, algumas culturas foram perdendo, alguns contextos foram perdendo. É igual hoje em dia, por exemplo, tem muita moda aí que passou. Muito contexto que passou. Por exemplo, na época de Eduardo, era aqueles, né? Os menudo. Não se reprima, cabelão, né? Tal. Hoje não tem mais isso. Tinha alguns anos atrás, era aquela calça, né? Boca de sino, né? É porque não é do meu tempo, não. Aí eu não sei o nome, né? Mocassim, né? Mocassim ali e tal. Então, aqueles black, né? Os cabelão, tal. Luiz Carlos era dessa época, Fábio. Fábio, né? Cabelão com aquela calça. Eduardo também. Tá aí, andava ali, só paz e amor, né? Se Eduardo vê uma foto dele naquela época, hoje, ele vai dizer, Jesus foi bom comigo. Jesus me livrou, né? Eu vou mostrar uma foto para vocês depois, não vou mostrar a juventude não, porque se eu mostrar, eles fazem meme com o pastor. Eu vou mostrar depois aos irmãos, uma foto minha, meu pai e minha mãe. Eu aqui no meio, meu pai e minha mãe. Sabe aquele desenho, A Família Addams? Né? Meu cabelo tá, né? Da minha mãe tá e meu pai tá. Eram os três black aqui, né? E a gente tá aquela foto assim, só tinha cabeça e bucho, né? Era foto padrão. Naquela época todo mundo fazia foto assim, né? Aí eu olho hoje e disse, Senhor, obrigado, meu Deus, né? O cabelo de Jesus tudo indica que sim, né? Mas aí, na época, né, no contexto gentil ali, o cabelo do homem era mais curto. Então, Paulo vai exortar também os homens aqui, dizer isso, olha, não vos ensina a própria natureza, ou o próprio contexto, a própria cultura de vocês, ser desonroso para o homem usar o cabelo longo. Então veja que na cultura já tinha esse contexto, de que o homem não podia usar o cabelo grande. Hoje, tem algumas pessoas que o filho usa o cabelo grande aqui, né, que engana, né? Rapaz, corta o cabelo desse menino. Né? Corta o cabelo desse menino, dá um jeitinho aí, né? E, enfim, então veja que até hoje isso ainda perdura, né? Tem gente que tem um cabelo liso, grande, homem, né? Organizadinho, tá bonito, você olha assim, mas tem homem que usa, aí ainda bota aquele negócio, né? Um pompom que a mulher faz, aí faz um negócio aqui e tal, aí sai, né? Aí você, fulano, desculpe, senhor, né? Era um homem. Então, é nesse contexto. Eu conheço um pastor, meu irmão. Conheço um pastor que o cabelo dele é liso, grandão, até aqui assim, né? Todo saradão, se pila todinho, faz a sobrancelha, né? Aí faz as unhas, bota aquele protetor aqui, né? Carlinho não, rapaz. Aí, um belo dia, meus irmãos, eu fui com, viu, Fábio? Eu fui com uma equipe alugar uma casa de praia lá
em Enseadas dos Corais, para carnaval, acampamento carnaval da igreja. E eu não vou dizer qual é a igreja, né, desse pastor. Mas é uma igreja que até hoje os irmãos têm o hábito de vender as suas propriedades e darem à igreja. E aí a igreja cuida dos irmãos ali, né? A igreja tem uma estrutura onde os irmãos moram na igreja. E aí estava jogando vôlei, né? Aí a gente quer falar com o responsável da casa para alugar. Não foi presbítero não que ele falou. Vamos dizer que foi presbítero, né? É com o presbítero, ele está jogando vôlei lá na praia. A gente foi lá. Quando chegou, aí ele... Aí, aquele cortado, aí a gente... E tinha outro, que era um diácono. Barbudo, todo... Né? Aí, não, o pastor é aquele ali, né? Não, o pastor é aquele de lado. Qual? Aí eu disse, pelo amor dos meus netinhos, Ratinho. O pastor é aquele, aí, chama ele lá. Oi, tudo bom? Tudo bom. Né? Tudo bom. Né? Aí, assim, quem é do meio, né? Quem é ali daquele mesmo público, talvez é natural, porque já tem um costume. Mas quem chega de fora, por exemplo, eu cheguei de fora, eu vi, né, a minha não é visão, mas o meu preconceito, vamos dizer assim, né? O meu preconceito foi logo, disse, rapaz, esse cara, né, hora é 120, hora é 220. 110, 220, né? E o que é tratar? E que tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi lhe dado no lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, isso que eu estou ensinando para vocês é uma questão pontual, cultural de vocês. Eu não trabalho isso com as outras igrejas. Você pode procurar. Igreja de Éfeso, Tiatira, todas as igrejas que Paulo plantou. Paulo não vai trabalhar coisas que ele trabalha aqui. Por quê? Porque é uma coisa cultural da igreja de Corinto. Eu posso usar véu, a mulher pode usar véu aqui na igreja? Se você quiser, você usa, minha irmã. Não tem problema nenhum em relação a isso. Pastor, eu posso vir sem o véu? Deve. Por quê? Porque é quente. Então, venha sem o véu. Pastor, só aquela igreja que usa o véu é a certa? Não. Está errado. Por quê? Porque aquela igreja tem um entendimento errado nesse contexto. Paulo vai dizer, se você quer cumprir a lei, cumpra ela todinha. Por que os adventistas do sétimo dia estão errados? Dizendo de público aberto aqui. Por quê? Porque ele só quer cumprir, guardar o sábado. Por que não guarda as outras também? Faz toda a lei. Não adianta você cumprir uma e descumprir todas. Cumpre toda ela. Ou então não cumpra. Se os irmãos concordam comigo, diz amém. Agora, o que nós precisamos entender é que não é porque nós não cumprimos a lei que nós vamos andar de qualquer jeito. O cristão, ele é santo. E não é santo de uma ideia de ter um poder místico dado por Deus. Não. Ser santo é ser o quê? Separado. As pessoas olham para ele e identificam que ele é e ela é uma mulher de Deus. Então nós devemos andar conforme a palavra de Deus diz. Amém? A tua palavra